Fala, guitarrista! Voltamos aqui com algumas dicas muito interessantes. Estava com saudade da galera aqui, faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Mas hoje eu vou passar uma parada muito interessante que vai abrir o seu entendimento sobre improvisação, sobre criatividade. E eu vou falar sobre a pentatônica novamente e como você ser criativo, ao invés de ficar sempre subindo e descendo escala, por exemplo. Isso aqui, né? A gente pode sair disso para isso. Olha que lindo isso aqui. Existem caminhos, cara, que te levam para esse lugar. E não existe, na verdade, uma fórmula mágica para que isso aconteça. Na verdade, você precisa de alguns toques, coisas simples. E hoje eu vou falar só sobre essa pentatônica, a pentatônica coringa, né? Essa pentatônica que todo mundo sabe, é a coringa, a que todo mundo começa por ela. Eu vou falar que dá para você fazer muita coisa apenas com essa pentatônica. Dá para você atingir lugares que você provavelmente não tenha atingido com a sua criatividade. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você pode pensar na pentatônica de forma padronizada, que é isso. Ou você pode pensar na pentatônica de forma dividida, de forma selecionada. Então a gente vai distribuir esse mesmo desenho em três blocos. Por exemplo, esse é um bloco, esse é outro bloco e esse é outro bloco. Então a gente pode pensar dessa forma, distribuir a pentatônica dessa forma. Mas eu vou falar sobre a criatividade dentro desses blocos. Ao invés de você ficar tocando a pentatônica de forma padrão, você pode pensar em repetições. Porque posso pensar em repetição. Por exemplo, eu tenho aqui a pentatônica que antecede esse desenho, que é esse aqui, ó, que começa do Sol. Se você prestar atenção, a pentatônica ou ela é feita de uma digitação de um tom ou de um tom e meio. Um tom ou um tom e meio, ó. Um tom ou um tom e meio. Então não tem tanto segredo. Aí você vai começando a entender que, poxa, se isso é repetido, provavelmente as notas também possam ser repetidas. Olha isso aqui, que interessante. Se eu tenho um tom e meio aqui, é o mesmo daqui, o mesmo daqui, o mesmo daqui, o mesmo daqui. Então é tudo igual, né? É repetido. Então se eu tenho essa opção, eu posso começar a repetir dentro do meu improviso. Por exemplo, isso aqui é a mesma coisa disso, que é a mesma coisa disso. Se eu faço aqui, posso fazer. Colocando isso dentro de um improviso, eu vou pensar dessa forma. Pensando por blocos, né? Eu vou pensar exatamente pelos blocos da penta. Olha lá. Eu consigo repetir, né? Ó. Então, por exemplo, fica muito mais fácil a gente entender dessa forma. Você vai começando a ter um pouco mais de ideia, pensando nas repetições. Mas eu vou falar apenas sobre essa. Olha que legal que a gente consegue dentro desses... E eu vou usar apenas ideias dentro disso aqui. Olha lá, ó. Ó. Apenas
só nesses quadrados aqui, ó. São ideias dentro da mesma penta, ó. Ao invés de ficar isso não é legal, a gente ficar repetindo o exercício. Na verdade, você não precisa ficar repetindo como se fosse um exercício. O lance é você soltar e pensar em frases dentro do mesmo desenho. E aí uma coisa que vai te ajudar a evoluir dentro dessas frases é pensar por esses blocos. Eu vou pensar apenas nesse bloco do meio. Olha que legal isso aqui, ó. Apenas no bloco do meio, tá? Ó. Você pode pensar assim, ó. Meio. Em cima. Se eu for pensar em repetição, eu vou fazer, ó. Eu tô usando os blocos. Entendeu? Então, se a gente começar a pensar dessa forma, parece que vai ficando muito mais fácil. Ao invés de você ficar tocando como padrão, você começa a pensar em frases, né? Como se fosse uma resposta. Por exemplo, eu vou tocar uma pergunta e eu preciso responder essa pergunta, né? Então, eu acabei, sem melodia alguma, fazendo uma pergunta. Existem dois lados da coisa, né? Eu posso fazer... Isso é uma pergunta, ele soa como pergunta, né? Eu respondo, né? Então, a forma que você trabalha dentro de cada escala, ela precisa ser uma forma como se fosse um vocabulário, uma conversa. Então, eu espero que essa pouca matéria que eu deixei aqui traga alguma luz para a forma que você está estudando. Então, se você já sabe a penta, se você já está bom nisso aqui, não precisa você fazer mais isso, cara. O lance é você formar vocabulários, formar frase dentro do contexto que você realmente deseja tocar. O que é bom? Você tirar frase das pessoas, tirar frase... quando você vai para o Nordeste, por exemplo, se você ficar lá um mês, cara, você vai começar a pegar o sotaque dos caras. Então, no instrumento não é diferente, você tem que conviver para ter o sotaque. Beleza? Até a próxima. Não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir. Vamos para frente, esse ano tem muita coisa boa. Tamo junto, conto com vocês. Tchau, tchau.